Olá, este é o Amarlen Sage. Aqui a gente fala sobre consciência e energia. Eu já vou pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo e para você fazer a inscrição do canal. Assim, esse material pode estar ajudando outras pessoas a também encontrarem o caminho da crescente luz. Aquela luz que só podemos encontrar dentro de cada um de nós. Eu quero começar o vídeo de hoje com algumas tendências energéticas. Quando eu me refiro a tendências energéticas, eu, na verdade, quero dizer, ou o que eu vou tratar aqui a seguir, é de possibilidades que já estão bem fincadas nas energias planetárias, a tal ponto que nós conseguimos visualizá-las com tamanha clareza. Às vezes essas possibilidades são campos de probabilidades completos, nos mais mínimos detalhes o possível. E aqui os detalhes ou a quantidade de detalhes depende também do seu treino em conseguir surfar as energias planetárias e distinguir um campo de probabilidade do outro, o que realmente se justifica como um campo em mérito próprio, o que ainda não está muito formado nas energias. É basicamente o que nós chamaríamos de uma previsão energética. Com isso, é preciso dizer, é preciso ressaltar que as coisas podem acabar tomando um rumo muito diferente do que o que eu vou dizer aqui. Até porque, às vezes, até o último momento antes de um evento de fato se materializar no físico, outras energias inesperadas podem mudar a equação completamente, mudar o jogo de tal maneira de que aquilo que era tão certo se desfaz no pleno ar, com tanta facilidade quanto nós observamos aquela coisa originalmente como tão certa. Então, algumas coisas que nós iremos muito provavelmente, com possibilidade de mudança ou de alteração até o último momento, no ano de 2022. Nesse ano, um grande político, extremamente influente no cenário mundial, e por causa do cargo que ele ocupa não seria diferente, será morto. E o vice ou a vice desse político, obviamente, terá que assumir no seu lugar. Nós teremos um grande evento luminoso no céu, com probabilidade de acontecer entre outubro e dezembro, mas é quase certo que acontecerá em dezembro desse ano. E esse evento terá um impacto na consciência da humanidade. Eu também visualizei muitos leitos, como se fossem leitos de hospitais, mas arcaicos. E mesclado à imagem dos leitos, também várias aves como galinhas, por exemplo. Isso me levou a pensar se uma nova pandemia, derivada de uma outra fonte que não a atual que nós estamos passando, talvez venha a se constituir. Mas havia essas duas imagens, muitos leitos e aves. E aí eu mesmo logo juntei um mais um e me perguntei, seria uma nova pandemia?
Outra coisa que eu consegui ver com clareza nas energias para esse ano é que os mares vão continuar a avançar sobre as praias. E essa semana já vimos aí o mar avançando sobre as praias, até por causa de um vulcão submerso ou marítimo. Então isso continuará acontecendo. Nós teremos desabamentos de rochas gigantes, muito maiores do que essa que nós enxergamos no Capitólio, ou que aconteceu no Capitólio. Essas rochas, a rocha que se desprendeu ali no Capitólio é apenas um prenúncio do que virá esse ano. E também haverá um smartwatch como forma de identificação. Não sei se vocês já viram esses smartwatches, esses relógios inteligentes. Tem um que ele é preto. Ele é preto mesmo o visor, com uma bandana preta. Eu não sei se é da Google, mas haverá alguma nova tecnologia que vai realmente virar uma tendência mundial e será usada como algum tipo de identificação para algo. Eu não sei se ainda vai ser uma maneira inteligente ou altamente tecnológica de poder determinar como está o programa vacinal de cada pessoa, ou porque vão abolir completamente o RG, o CPF em papel, a CNH, será tudo digitalizado, mas esse smartwatch, parece um smartwatch, pelo menos pelo que eu vi, começará a entrar em vigor esse ano. Outra coisa que eu vi muito claramente, e essa acho que é a única que eu vou assim ter coragem de falar assim com todas as letras, porque mesmo sobre o político, que foi a primeira previsão ou tendência energética a respeito do qual eu comecei falando, eu resolvi omitir o nome, apesar de que eu vi claramente a face do político que sofreria este atentado esse ano, e é um político internacional. Mas isso que eu vou falar agora, eu vi muito claramente que o ex-presidente Lula, que até onde eu sei, pelo menos por agora, mesmo que não seja, é o que está na visão que eu vi, ele ganhará a eleição de 2022. Isso eu vi claramente também. Eu preciso pensar mais um pouquinho se eu não estou esquecendo de mais nada que eu tenha visualizado nessas minhas surfadas nas energias planetárias. Eu já falei de... eu vi também um político, um pouco antes de gravar esse vídeo, eu tive mais algumas visões, e eu vi um político brasileiro com uma arma na mão, na verdade parecia um rifle até grande, disparando alguns tiros para cima, ou pelo menos simulando ou incitando outros a fazerem aquele gesto, o que até me lembra bastante o que aconteceu no Capitólio americano em janeiro de 2021, quando eles invadiram o Capitólio. É engraçado que a gente teve dois Capitólios separados um ano um do outro. Tivemos o Capitólio dos Estados Unidos, que foi a invasão das pessoas, aquele prédio do governo, e aí nós tivemos o nosso próprio Capitólio agora em janeiro de 2022. Foi janeiro de 2022, certo, pessoal? Só que aí não tinha nada a ver com o governo, na verdade é algo natural, né? Uma pedra que se desprendeu ali e que até onde se sabe, pelo que a perícia disse, já, né, tinha sido dado avisos, ou se alguém olhasse meramente, conseguiria perceber que aquilo ali era um desastre declarado para acontecer a qualquer momento. Então eu vi essa imagem desse político também. Eu vi alguma coisa relacionada com o Palácio da Alvorada ou o Palácio do STF. Me apareceu assim brevemente em flashes logo depois que eu vi a imagem desse político com um rifle, alguma arma de alto calibre na mão. E deixa eu só ver se eu não estou esquecendo mais nada.
Eu visualizei também uma falência de um grande conglomerado ou de um grande grupo de empresas brasileiras, todas parte de uma mesma marca. Visualizei também a morte de um grande ícone da TV brasileira. Mas com respeito a esses dois, pelo menos a essa última tendência energética, não me ficou claro se era mesmo no ano de 2022, apesar de que a minha intenção era visualizar o que aconteceria no ano de 2022, mas é porque esse último apareceu quase tipo no finalzinho de 2022, me parece que tendo reverberações mais no ano de 2023. Então, temos vários eventos no Brasil para este ano, e obviamente são apenas tendências energéticas. Como a gente diz em inglês, take it or leave it. Você não deve acreditar nelas, você não precisa levar elas a sério, nós estamos apenas trocando informação. Por que eu quis trazer elas para vocês? Eu realmente não tenho uma razão em específico. É mais porque todo ano eu gosto de, no começo do ano, dar uma olhada no que pode acontecer a nível planetário, e isso às vezes até me auxilia a fazer, não planos, mas ter uma ideia mais precisa de qual rota eu quero tomar energeticamente, qual deve ser a minha postura durante todo o ano. Vamos respirar profundamente. Deixa eu tomar um copo d'água. Na verdade, uma garrafa de água. Esse é um vídeo que eu tô fazendo no momento que eu tô extremamente relaxado, extremamente tranquilo. Eu acho que vai ficar bem palpável para vocês a tranquilidade com a qual eu estou ao gravar esse vídeo. Eu quero falar brevemente também sobre algo que está num outro vídeo meu que estreia dentro de instantes, dentro de 30 a 40 minutos, numa versão em inglês. Eu vou fazer a cada 2 semanas uma live também em inglês para o meu público norte-americano ou para qualquer falante da língua inglesa em qualquer parte do planeta. Hoje, no vídeo que vai ao ar já já, eu falo sobre os 12 princípios da Era do Eu. Essa nova era da humanidade, esse novo capítulo da humanidade é chamado de a Era do Eu. E nesse vídeo para o meu público falante da língua inglesa, eu ali destaco qual seria cada um desses 12 princípios da Era do Eu e até explano alguns com até bastante detalhes, eu diria, para um vídeo de 35, 40 minutos. Obviamente, esse vídeo que vai sair para o meu público que fala a língua inglesa, eu não fiz as previsões com as quais eu iniciei o vídeo ou a live em português de agora que vocês estão assistindo. Mas por que o nome do vídeo é os 12 princípios da Era do Eu? Porque essa era que nós adentramos, tão comumente chamada por muitos espiritualistas da Era de Aquário, é a época das máquinas. E assim, no oposto, contrariamente, no oposto de máquinas, teremos uma valorização do eu. O eu, não importa qual eu, se é o eu egóico, se é o eu selfóico, quer dizer, o eu superior, o eu universal, é uma era em que essa percepção do eu, e assim nós esperamos que seja o eu integrado ao humano, que é o eu superior, o eu monádico, o eu eterno, vai ficar muito palpável, vai ser algo que as pessoas vão buscar, essa existência através do eu. E aí os 12 princípios compartilhados pelo nosso Matcha Chohan,
o novo dispensador das medidas do Espírito Santo para o planeta Terra, que é Saint Germain. Os 12 princípios são, que eu vou mencionar brevemente para vocês, os 12 princípios que vão reger essa era do eu, que são os seguintes princípios. Primeiro, a vida é amor próprio. Segundo, a vida está acima ou além de todas as coisas. Ou seja, a vida está acima do dentro e fora, do que está ao redor e do que permeia todas as coisas. Terceiro, a vida deve ser vivida. Quarto, a vida engrandece o eu. Quinto, a vida é completamente toda sua. Use-a com sabedoria. Perca-se na experiência criativa da mesma. Sexto, a vida é a terra e a terra é a vida. Terra aqui se referindo ao nosso próprio planeta. Sétimo, a vida é o seu prêmio, antes mesmo de você receber a recompensa esperada. E a recompensa esperada aqui é o fim do caminho, ou o assim percebido fim do caminho de uma encarnação. É onde você precisa chegar nessa sua atual encarnação. Oitavo, a vida dispensa todas as noções de mal e de desequilíbrio. Nono, no fim, a vida te consumirá. Ela tem esse aspecto de se autodevorar, de fagia, o pessoal falaria. Tem uma palavra que teve aquele movimento artístico, acho que na década de 20, 30, autofagia. A vida ela é autofágica. Décimo, a vida é o legado que todos querem deixar quando chega a hora de eles deixarem a Terra. 11º, a vida pode se tornar uma verdadeira obra apenas, ou a vida pode se tornar uma verdadeira obra no amor. Um verdadeiro edifício, uma verdadeira maravilha no amor. 12º, eu sou em si aquilo que é. Então, esses são os 12 princípios da era do eu. Alguns podem parecer bem aleatórios pelo fato de você não saber qual é o contexto que justificaria aquela declaração figurar como um dos 12 princípios que vai reger os próximos 2000 anos do planeta. 2000 anos esses que já vem contando desde 1952, com o início da regência de Saint Germain e amada Senhora Portia. É claro, como disse, eu dou os detalhes para os falantes da língua inglesa, mas para vocês eu não vou entrar nos detalhes, nesses mesmos detalhes do que constitui a importância de cada um desses 12 princípios, porque eu já falei sobre esses princípios de outras maneiras, em outros contextos aqui no canal, só não havia dito claramente, esse é uma informação que constitui um dos 12 princípios para a nova era, no caso a era do eu, ou que figura entre uma das informações que explicaria o princípio tal nos 12 princípios da era do eu. Mas, de fato, eu falei sobre eles em outras formas, com outras abordagens. Então, agora eu passo para vocês apenas quais são esses 12 princípios. E sem dizer, sem discursar a respeito de cada um deles, sem destrinchá-los para vocês,
Eu já estou passando toda essa explicação que de fato não estarei dando agora. Eu estou passando energeticamente. Quando vocês receberam a minha leitura de cada um dos 12 princípios, vocês estão recebendo ali muito mais do que a declaração que define cada princípio. Vocês estão recebendo todo o corpo de energia e de consciência que sustenta aquele princípio. Por isso que eu não preciso me estender muito mais nesse vídeo, falando de como esses princípios são realmente orientadores. Eles são a base da era do eu, dos 2000 anos da regência, que alguns tão fixadamente querem marcar como a regência de Aquários. Muito bem, deixa eu respirar mais um pouquinho. Convido vocês também a fazerem uma respiração profunda. Eu quero falar sobre alguns últimos pontos nessa live. Por muito tempo no planeta, quando os seres humanos desencarnam, não raro, muitos veem um túnel de luz branca, ou um túnel branco, ou uma luz branca, logo após o desencarne, em algum momento das 72 horas do bardo, que é o processo de desencarne, do corte de todos os cordões, que ligavam a alma, ancoravam a alma no corpo físico. E é sabido por todos os estudiosos desse processo de desencarne de que os seres humanos geralmente recusam ir para a luz, para essa clara luz de Deus, por assim dizer. Muitos aí, mesmo sendo pessoas boas, por temerem a luz, ficam aqui nas redondezas, perto dos familiares, então ficam meio que entre dois mundos, não estão nem de fato mais no mundo físico, mas também não estão de fato onde deveriam estar nas suas moradas, no retorno para suas moradas após o desencarne. E outros têm algo que chama Vale dos Adormecidos, que são os seres humanos que, para evitar de ter que ir para essa luz, eles ficam meio que flutuando no éter, ficam lá adormecidos, e eles recebem uma proteção natural, por assim dizer. Há princípios dentro das ordens divinas que dizem que se esses seres humanos eram minimamente bons, eles não podem ser feridos por seres que estariam aqui no entre mundos. Então geralmente tem que ser enviado a servidores espirituais, diga-se, leia-se de passagem anjos, para ficar lá pageando esses corpos espirituais desses seres humanos enquanto esses estão dormindo, até um dia eles decidirem acordar e decidirem passar pela luz e irem de fato para o outro lado, onde vão fazer uma revisão da sua vida, e concordemente será fornecido para eles quais seriam as melhores lições ou as melhores experiências a serem tomadas numa próxima encarnação para mestrar quaisquer lições que uma revisão da sua vida atual mostrou que ficaram incompletas. E tinham seres humanos que ficavam literalmente milhares de anos no Vale dos Adormecidos. E Saint Germain e Portia mudaram isso recentemente, em 1952. Então foi feita uma troca com a espiritualidade, por assim dizer. Saint Germain propôs de que o tempo que um ser, uma vez desencarnado, poderia ficar num estado de adormecimento, antes de fato acordar para a sua realidade espiritual, deveria cair de milhares de anos para apenas de 3 a 6 meses. E a troca que Saint Germain fez com a espiritualidade, digamos, de níveis cósmicos e até a espiritualidade que cuida do planeta foi: então nós vamos diminuir o tempo que esses seres humanos podem ficar nos entremundos, nem de fato na Terra, nem de fato no plano espiritual. A troca que eu faço é que agora vocês me permitem diminuir o tempo que eles podem ficar no Vale dos Adormecidos, e eu vou fazer com que a Terra ressoe uma maior consciência dentro de 20 anos. E foi de fato a troca que foi selada, acordada, e de 52 a 72, 1972, Saint Germain e Portia conseguiram fazer o planeta ressoar
uma maior consciência. E agora, os milhões de seres humanos, milhares, que ainda escolhem ficar no Vale dos Adormecidos, só conseguem ficar lá por 6 meses. Depois de 6 meses, agora, os cuidadores têm uma permissão para acordar essas almas e falar: você tem que passar pelo tubo de luz, pela a luz branca. Algo que não é necessário para quem ascensiona. Quem ascensiona não precisa passar por essa luz branca, mas quem ainda está no processo de ficar voltando à Terra precisa. Por quê? Por que muitos seres se sentiam desencorajados a passar pela luz? Porque fica no inconsciente do ser, pelas várias experiências que já teve nas entrevidas, quer dizer, em desencarnes anteriores, de um ponto de vista linear, de que sempre que ele passa pela luz, tem meio que um salão de julgamento esperando do outro lado. É assim que os seres ainda em Sansara enxergam. Esse salão é chamado Átrio do Karma, é uma grande caixa, é um grande edifício quadrado, onde você é dividido por países, por raças, por etnias, e em alguns dos saguões lá você se encontra com o seu time espiritual, com os senhores do karma, é mostrado a sua vida, e aí pergunta para você como que você quer fazer retificações, quais as próximas lições e tal. Assim, lembra muito um tribunal humano, afinal, porque os tribunais humanos foram inspirados nesse tribunal espiritual, mas esse tribunal, ele não tem o sentido de julgar, ele tem o sentido de orientar e fazer o ser ponderar. E é no intuito de incentivar o ser a continuar a evoluir. E aí a gente vê como seres humanos, nós somos bem aquém, nós somos bem resistentes a querer corrigir atos do passado, a querer fazer novas experiências conscienciais, a querer explorar mais porque fizemos determinada coisa numa vida ou não, ou porque deixamos de fazer, ou porque nos corrompemos, ou porque caímos no marasmo, no comodismo, e a explicação aqui poderia ser infinita. Então muitos seres humanos, eles recusavam a passar pela luz por isso, porque sabiam que iam ter que olhar, às vezes, ou para as coisas horríveis, que é o geral da humanidade, que fizeram naquela vida, e são poucos humanos que estão preparados depois do desencarne, depois da morte, por assim dizer, para se deparar de uma maneira lúcida, pela primeira vez lúcida, sã e equilibrada, com o que produziram numa vida enquanto encarnados. Veja, mesmo enquanto na experiência encarnatória, todos nós, principalmente os que não estão ascensionando, fugimos da responsabilidade de ver o que nós de fato estamos criando como seres encarnados. Então, assim, mesmo em vida, que nós estamos ali no ato, nós estamos ali ainda no poder de mudar aquela narrativa, a gente se recusa, às vezes, a enxergar o óbvio. Então, faz sentido que após o desencarne, a gente se recuse agora a ter que se deparar com a realidade de que o universo, ele é um caos organizado, ou ele é um organizado caótico. Ou seja, há uma certa ordem intrínseca. E se a gente não está no fluxo dessa ordem, a gente vai ser lembrado disso. Isso é bem desconfortável para o humano. Então, esse inconsciente de que em outras vidas passei pela luz, tive que ir lá falar com os senhores do karma e ter que voltar aqui, faz muitos não quererem ir para a luz. Entenda, pessoal, eu já expliquei aqui numa live sobre karma que karma não existe. Na verdade, a consciência da humanidade tem tanta influência sobre a consciência dos ascensionados quanto a dos ascensionados gostaria de ter sobre a consciência da humanidade. Então, a humanidade, com o seu nível de consciência, ela atrai para si versões da sua percepção da consciência suprema que lhe aprovém, quer dizer, que, não vou dizer preconizam, mas que é a maneira com a qual a humanidade, naquela banda de consciência, consegue se relacionar com algo maior. Isso então quer dizer que a humanidade, entre aspas, literalmente força, puxa energeticamente seres de luz, seres já ascensionados, que sabem que Maya é uma ilusão, que karma não existe, mas a humanidade puxa eles energeticamente para eles assumirem esses papéis que a humanidade acredita
que Deus tem para com ela. Faz sentido? Então, assim, a humanidade, ela projeta um holograma consciencial, ou de falta de consciência e limitação, sobre as orbes superiores, sobre como a humanidade visualiza como essas orbes superiores são. E por uma ordem divina de tanto dentro quanto fora, como embaixo como em cima, aí as orbes superiores são meio que, entre aspas, forçadas a plasmar uma organização de si, que seja uma que possa ser reconhecível por aqueles que ainda estão trilhando a níveis de evolução inferiores. Então, esse átrio do karma nunca foi a vontade dos mestres ascensionados, dos seres de luz que ali auxiliam, mas é o que a humanidade pede, é o que a humanidade precisa. Então, é dessa maneira que os seres de luz, por assim dizer, maiores, têm que lidar com a humanidade, porque é a única maneira é a única linguagem que a humanidade entende. Só que aí vem o paradoxo. A humanidade puxou energeticamente nós para assumirmos esse tipo de trabalho, só que a humanidade foge do próprio sistema que ela espelhou para o cosmos, de como deveria ser esse equilíbrio, esse juízo. Preferem ficar no Vale dos Adormecidos. E aí eu tô contando tudo isso para vocês, porque agora recentemente Saint Germain e a amada Senhora Portia percebem que é aquela coisa do humano. O humano tem um tremendo medo do desconhecido. E engraçado, a maioria dos humanos tem algo a temer com respeito à luz. E luz aqui eu uso concomitantemente, tá, pessoal? Eu uso aqui luz... Eu uso a palavra luz aqui simultaneamente ou intercambiavelmente para se referir também à consciência. Luz e consciência é a mesma coisa aqui nesse contexto, tá? E consciência é neutra, pessoal. Consciência não pertence ao bem ou ao mal, ela apenas é. Então, assim, a maioria dos humanos se refreia de passar para esse outro lado porque também está associado no inconsciente da humanidade que luz tem a ver com o bem, tem a ver com o bom, com a máxima bondade universal, alguma coisa do tipo. E a humanidade sempre sabe que deixou a desejar nas suas encarnações. Então Saint Germain Portia vem querendo quebrar com essa percepção que a humanidade tem, com isso que ficou tão impresso nas cabecinhas humanas. E a maneira encontrada foi tornar tudo de uma maneira mais lúdica. Então, assim, até se baseando em alguns filmes, em algumas criatividades que algumas formas de arte já expressaram sobre como seria o mundo do lado de lá, Saint Germain e Portia, sempre muito antenados com o que está acontecendo no mundo físico, decidiram trazer alguns desses recursos para auxiliar almas desencarnadas a acharem esse momento de transição menos chocante. Veja, gente, uma pessoa na hora que ela desencarna, como a maioria das pessoas não tem informação sobre o desencarne, elas acham muito chocante a experiência. E aí do nada aparece uma luz, é tudo muito rápido, é muita coisa acontecendo. Muitos estão presos nos seus próprios tormentos mentais que vão se plasmando ali naquele momento. Então, assim, algo precisa ser feito para chamar a atenção do humano, para a necessidade de que está tudo bem passar por aquela luz, mas algo que seja familiar ao ser humano. E o que é mais familiar no mundo atual já há um tempo? É as máquinas, pessoal. É a tela do celular, é a tela do tablet, é a tela do computador, é a tela da televisão. São mensagens, noticiários a todo momento chegando para nós, vídeos de pessoas falando com o microfone, algo muito rápido, muito dinâmico. Então Saint Germain e Portia ganharam a permissão da espiritualidade planetária para serem exibidos vídeos holográficos por ocasião do desencarne dos seres humanos, começando esse ano de 2022. É isso mesmo que você ouviu falar, vídeos holográficos. Então a pessoa desencarna, vai ter todo esse negócio, vai ter a luz, né? Geralmente, dependendo do nível de evolução do ser, vinham alguns seres de luz auxiliar a pessoa e chamar a pessoa para dentro do túnel de luz, mas agora não, isso aí já está muito arcaico, tá? Então agora vai aparecer mesmo um vídeo holográfico, como já tem nas cidades espirituais, e esse vídeo
vai ser um ser humano, literalmente, nesse vídeo holográfico, dando boas-vindas para a pessoa, né, no outro lado de lá, no desencarne, explicando o que é essa ponte que a pessoa tem que atravessar, esse túnel. É bem como aqueles vídeos de alfândega. Eu não sei se você já passou por um aeroporto internacional e tem um vídeo explicando o que o policial da alfândega vai te perguntar. É bem isso, é uma coisa bem didática, bem lúdica. E agora para quem vai encarnar também. Na hora que a alma estiver se projetando para dentro de um corpo físico, ela estiver descendo sobre a Terra, vai ter um vídeo que vai aparecer explicando como que é o processo da alma se linkar a um corpo de um bebê ou a um corpo concha, assim por diante. E o mais animador de tudo isso é que Saint Germain e Portia selecionaram aí algumas centenas de iniciados da Ascensão que estão atualmente encarnados. Tem alguns da mentoria mesmo, são 9 da mentoria que foram selecionados, e eles vão gravar vídeos reais, com os nossos aparatos tecnológicos mesmo. Um vídeo de até 2 minutos, e uma vez esses vídeos prontos, os mestres que estão cuidando dessa nova formatação que vai ser dado para o desencarne, vão pegar a cópia etérica desses vídeos e vão exibir para milhares, para milhões de seres humanos que desencarnam ou estão encarnando todos os dias a partir do ano de 2022 para frente. Então, assim, Saint Germain e Portia perceberam isso, como a gente está sendo, como seres humanos, enquanto encarnados, estamos sendo tão bombardeados por imagens de noticiários e recebendo notícias a todo momento no físico, eles falaram, vamos trazer esse ponto familiar, que também já está bem impresso no inconsciente humano, para 2 momentos tão pivôs da vivência humana, que é o momento do encarne, da projeção da alma sobre um corpo físico, e o momento do desencarne, tentando evitar que mais seres fiquem no Vale dos Adormecidos, e com isso também liberando outros seres que tinham que ficar ali pagiando aqueles corpos dormindo, outros seres espirituais, para estes não precisarem mais ficar ali e poderem ser usados para outras funções dentro da espiritualidade planetária. Então eu só queria comunicar isso para vocês também. E pessoal, vocês estão vendo que hoje é uma live híbrida. Eu tô falando de alguns assuntos diferentes. Eu falei de 3 assuntos já. Eu falei de tendências energéticas para esse ano. Eu falei de tendências energéticas, eu falei dos 12 princípios para a era do eu, falei sobre essa mudança estrutural no que você pode esperar no seu desencarne ou encarne. E eu tenho uma última coisa para falar para vocês. Eu vou apenas pegar aqui na minha agenda. Que eu quero me fazer por onde que eu não esteja esquecendo nada. Nessa agenda, tudo que eu tinha para falar para vocês na live de hoje já foi falado. Então eu vou pedir para nós respirarmos profundamente. Só estava checando para ter certeza. E acho que agora eu posso ir para a última coisa que eu queria falar nesse vídeo. Pessoal, a espiritualidade, o que vocês conhecem como espiritualidade, é algo tão frutífero no sentido assim. Hoje na internet você encontra todo tipo de coisa, absolutamente todo tipo de coisa. Desde pessoas com todos os tipos de tratamentos espirituais, até todo tipo de canalização, até todo tipo de informação de extraterrestres, de ufologia. É uma grande salada de frutas.
E obviamente tem espaço para todo mundo e tá cada um ali belamente dentro da sua própria narrativa expressando a sua beleza única, por assim dizer. Mas no fim do dia, o que nós realmente precisamos nesse momento no planeta Terra? Quando eu falo planeta Terra, não é só a fisicalidade. Veja, mesmo as orbes circundantes que fazem parte do sistema planetário. A gente precisa clareza. Por exemplo, isso que eu acabei de contar sobre o Vale dos Adormecidos, sobre os seres humanos com medo de passar pela luz. Veja, é algo assim, é um medo inconsciente, é um medo animalesco. Pelos seres humanos não entenderem a própria estrutura, digamos, de orientação que eles energeticamente criaram nos planos interioranos para os auxiliarem a terem um retorno ao planeta Terra com maior facilidade. Então veja, às vezes é falta de comunicação, é falta do ser humano entender o quanto o medo tem um poder tão grande sobre ele. Às vezes uma coisa que precisa ser feita é apenas melhorar essa experiência de transição, que vai acontecer de qualquer maneira. Todo mundo um dia vai morrer, todo mundo um dia vai reencarnar aqui de novo, já reencarnou aqui. Às vezes é apenas melhorar, ver como que eu posso pegar isso daqui e melhorar. Às vezes não é criar algo novo, que é o que como o Saint Germain Porte estão fazendo. Vamos trazer um aspecto que os seres humanos já estão acostumados, com telas na frente da cara deles a todo momento dizendo para eles o que eles têm que fazer. Vamos trazer isso para o desencarne e para o encarne. Quem sabe isso traz uma familiaridade e eles fiquem mais dispostos a seguir o processo de encarne ou desencarne sem distúrbios, sem o medo entrando no caminho. Então, eu acho que essa é toda a mensagem dessa live, principalmente esse momento final. Por exemplo, quando o Saint Germain Porte a fazer uma mudança desse naipe, eles estão ajudando os humanos a aprenderem a viver o desencarne, a viver o encarne. É melhorando a vivência, a experiência vivencial. Então, assim, tem tanta coisa na internet, mas no fim do dia, como esse exemplo realmente ilustrou, a verdadeira espiritualidade é sobre ajudar os seres a aprenderem a viver. Então, assim, você quer não cair em armadilhas na espiritualidade. Você não perder tempo numa espiritualidade que é até bela, é até maravilhosa, mas assim, pouco traz de melhoramento para sua vida. Se foca naquela espiritualidade que não precisa ser só meu canal, que ensina você a viver o bem-estar. Ensina você a ser plenamente desenvolvido como um ser no universo, quer seja encarnado ou desencarnado. Que te ensine as regras do jogo, qualquer que seja o jogo. Tem o jogo do ser encarnado, tem o jogo do ser desencarnado, tem o jogo do ser que é mestre, de um certo nível já de iniciação. Consegue perceber? Essa é a real espiritualidade, aquela que te ensina a viver. No fim do dia, falar sobre extraterrestres, sobre naves, sobre novas tecnologias, sobre anomalias, sobre mistérios, que é o que tem de monte na internet brasileira. Podemos falar? Podemos, mas assim, se é só isso que é falado, aonde está o auto-melhoramento? Onde está o aprender a viver? Há sim um deslumbramento. Tem espaço para o deslumbramento? Tem, até aqui no canal tem. Mas isso tem que ser complementar, isso não pode ser a alimentação principal. Então a gente tem aqui no planeta, principalmente no Brasil, milhões, literalmente pessoal, eu falo milhões de pessoas com acesso à internet que consomem esses, eu gosto de dizer, esses bolos de algodão doce, e acham que estão de barriga, espiritualmente falando, acham que estão de barriga cheia, mas estão passando fome espiritualmente, estão de barriga vazia na realidade. Então assim, se foque na espiritualidade que te ensina a viver. Tá tudo bem se você encontrar um lugar que fala das maravilhas do universo, das tecnologias, dos seres tais. Eu mesmo já fiz aqui isso e faço ainda e continuarei a fazer, mas perceba essa única temática,
É sempre trazer um monte de recorte de informação que no fim é só algo que você pode falar para as pessoas, olha como eu sou cool, olha como eu sou legal, eu sei informações de vários níveis do universo, mas aí as pessoas olham para você e falam, não é condizente, a pessoa sabe tanta coisa de tantos lugares e a pessoa, entendeu, não é equilibrada, a pessoa não consegue nem pagar o próprio aluguel, a pessoa não tem o seu próprio lugar para morar, essa pessoa fala tanto das coisas espirituais, mas assim, não parece que ela vive essas coisas espirituais. E às vezes não é nem culpa de vocês não vivem porque os lugares onde vocês estão na internet só fala do vislumbramento. Mas um fala sobre o trabalho duro, sobre o labutar para ter uma vida de bem-estar, uma vida alinhada com o universo. Esse é um outro paradoxo. Quando você está no fluxo universal é tudo leve. Mas a única coisa que não é leve para você estar nesse leve é você se aperceber que você não está no fluxo e você fazer o caminho para entrar no fluxo. Geralmente isso não é leve. E é um paradoxo universal. O universo é cheio de paradoxos. Então assim, eu acho que essa é a minha mensagem principal. Esse ano, pessoal, vai ter muita gente que, assim, é dito que trabalha com a espiritualidade, que são esses que focam mais nos ETs, tudo isso. E veja, novamente, está tudo bem você focar nisso. Desde que esse seja um dos muitos focos. E não o foco principal, onde não tem espaço para ensinar as pessoas a viverem aqui nesse planeta. Por isso que os seres humanos não saem desse planeta. A gente se maravilha com tantas outras coisas e a gente esquece que no fim do dia a gente é uma pessoa que a gente senta numa privada e a gente faz aquela coisa escatológica, eu diria. Você entende o que eu tô querendo dizer, né? Então, assim, a gente não é hora de ficar olhando para os nossos irmãos das estrelas. Não é hora para nada disso. Eles são das estrelas porque eles têm que estar nas estrelas. E você é da Terra porque você tem que estar na Terra. Então quer dizer que você tem que aprender a viver aqui. Aqui. Para aí depois você poder ir para lá. Se for o seu desejo, obviamente. Não é nem necessariamente um caminho naturalmente progressivo. Ah, eu tô na Terra, um dia eu vou para lá. Não, não é assim. Que está no caminho você ser um ser das estrelas. Consegue entender? Então tem muito isso. Ai, ninguém é daqui. Né, tem muitos que falam, somos todos das estrelas, de outras raças. Gente, isso não é o mais importante. Né? Tipo assim, parece que é tipo uma... Eu vejo muito nesse discurso, tipo um discurso de... É meio algo de validação, meio consolador. Olha, sua vida tá ruim aqui na Terra, mas lembra, tá? Você não é daqui, ninguém é daqui mesmo. Por isso que tá tudo uma merda, ninguém quer estar aqui. A gente é de outras raças angélicas, ou o que quer que seja. Tem meio um discurso embutido aí, desse naipe aí por trás. Nada disso é importante, gente. Nada disso é importante. Você é daqui sim. Não é onde você tá, você é daqui. Não importa que em algum momento da sua história universal você passou por outro lugar, ou você começou nesse universo quando ele foi criado, lá do outro lugar, e você passou milhões de anos lá, e aí depois, sei lá, você foi exilado e tal, e agora você tá aqui. Sabe? E o ser humano tem esse saudosismo que ele projeta até nas experiências cósmicas que nós já tivemos. Não, você tá aqui, você tá aqui há 500 vidas, porra, você é daqui. Você não é lá do seu... Tudo bem, você pode ainda ter um link, ter os seres lá que te contatam do lugar que você foi de milhares de anos, mas porra, você é daqui, esse que é o problema. Ninguém quer tomar responsabilidade, ninguém quer dizer que é da Terra. Essa é a tristeza. A gente não valoriza a Terra, e eu vejo que espiritualistas não valorizam a Terra. Então, assim, vamos começar a falar que nós somos daqui, começar a tomar responsabilidade por essa rocha vibrante rodando ao redor desse sol. Tem espaço, tudo bem, se você quer pensar que você é siriano, pleidiano, você pode continuar pensando, você não vai deixar de ser essas coisas,
ou de você ter o link com essas raças extraterrestres, angélicas, ou o que quer que seja, por você também aceitar que você é daqui. Ou se você tem uma grande aversão de ser daqui por causa de tudo que você está sofrendo, os problemas, talvez é justamente por isso. Você nunca se conectou com esse lugar, você nunca deu uma chance para você aprender a viver como humano. Então, dê uma chance para si mesmo na Terra. Dê uma chance para a Terra. Talvez é por isso que tem tanta coisa ruim aqui nesse planeta. Porque, indubitavelmente, muito profundamente, está todo mundo pensando, quando vai acabar essa experiência aqui para eu voltar para minha família angélica, para eu voltar para o meu setor universal, para eu voltar para minha galáxia. Talvez seja por isso. Ninguém quer investir na Terra. Porque está todo mundo muito iludido num nível até profundo, às vezes nem consciente, com da onde veio, da onde originalmente é. Então eu vejo muito isso nessa espiritualidade do Brasil, pessoal. Não importa de onde você veio no universo, o que importa, você veio do coração do Criador, é só isso que importa. E aonde quer que você for nesse universo, você está ali momentaneamente. Não é o seu ponto de início, não é o seu ponto de chegada, não é nem seu ponto intermediário, é um ponto de passagem. Só que assim, pelo lugar por onde você passar nesse universo, esse ponto de passagem, você tem que levar o coração de Deus para ali e assentar o coração de Deus ali. Não ficar pensando de quando você fez um outro lugar do coração de Deus, o seu lar. Não, se você está ali, você foi enviado para ali para você fazer dali um ponto de luz, um ponto de expansão do coração de Deus. Então vamos parar com esse vislumbramento com extraterrestre, com irmãos cósmicos, quem quer que seja. Eles sim estão fazendo um bom trabalho de onde eles estão, independente se lá também não é o lugar original deles, eles vieram de outros lugares em fazer ali um ponto de expansão do coração de Deus. Talvez se a gente fizesse o que eles estão fazendo lá nas regiões do universo onde eles estão, se a gente fizesse o mesmo que eles estão fazendo lá, aqui, a gente nem precisaria ir para lá. A gente se tornaria uma própria versão deles aqui. É disso que a Terra precisa. A Terra precisa de pessoas que querem estar aqui, seres, espíritos que querem estar aqui, fazer o melhor por essa humanidade, fazer o melhor por esse planeta. Não gente que está muito fantasiado, está muito iludido, está muito deslumbrado. Com lugares que são tão distantes, você não consegue nem olhar com a nossa tecnologia atual, com os nossos telescópios atuais. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vocês estão aqui, vocês são convidados, vocês aceitaram o convite. Vocês não estão aqui à toa, vocês estão aqui. Quer você veio como exilado de um outro planeta, de uma outra parte de universo, de um outro universo, não importa. Você está aqui porque você tem algo a contribuir com esse planeta. Com a vivência humana aqui. Faça valer, por favor. Tá tudo bem, se depois você saiu daqui, se quiser voltar para tua família angélica, extraterrestre, original, o que quer que seja, tá tudo bem. O que não dá é enquanto você estar aqui, que não dá para aceitar, você, sabe, não respeitar a casa que lhe está sendo dada. No fim do dia, esse é o seu teto no universo. É esse planeta azul. No fim do dia. É o planeta que aguenta você reclamando, ouvir você falando como você está cansado de estar aqui, como a sua vida é difícil, que você tem essa vontade de retornar para casa. Eu só vejo vocês falando, eu tenho vontade de retornar para algum lugar, mas você não faz nada a respeito disso. Você só fica repetindo igual um papagaio, de que eu quero retornar para casa, eu quero retornar. É só isso que tu fica fazendo. E aí tu fica assistindo material na internet que faz você ficar com mais vontade de voltar para esse lugar, mas você não faz nada a respeito. Tem tanta coisa para fazer aqui na Terra. Tem tanta coisa para ajudar esse planeta, para ajudar essa humanidade. Se você está aqui, desculpa eu quebrar, assim, a sua bolha de ilusão e falar para você. Se você está aqui, você é daqui. Você é daqui. Pode ser por agora, mas você é. Então começa a trabalhar e começa a fazer algo por esse planeta. Começa trabalhando em você.
Tem muitos, e eu entendo, e eu vejo assim, geralmente são as pessoas mais traumatizadas, foram as pessoas abusadas sexualmente, às vezes onde pai, mãe abusou. Eu tava até pensando esses dias, eu tenho uma real empatia por essas pessoas. Essas são pessoas que eu faço questão de ter uma empatia. Elas não percebem, elas querem escapar para um outro mundo. É um direito delas, se querer ir para esses outros mundos, para essas dimensões, enquanto já encarnados, pelo um prazer, mas elas não percebem que esse prazer de estar em comunhão com esses irmãos galácticos, ou o que quer que seja, não é só por um prazer. Tem sim um trauma ali revestido, tem sim um trauma ali escondido. É uma maneira de lidar com a profunda dor de ter sido violado ou violada, de ter sido tremendamente destruído ou destruída emocionalmente nessa vida, ter passado por situações assim horripilantes. Então eles se focam, as chamadas muletas. Tem um acordar espiritual e querem não, eu quero entrar nas naves, eu quero estar com os seres, eu quero estar em tal lugar, eu quero pular de dimensão, eu quero... E tá tudo bem, todos nós faremos isso na ascensão, mas só não pode ser isso pelo ato de fazer porque é legal, ou porque me faz momentaneamente não pensar no meu sofrimento, porque me faz momentaneamente não aceitar profundamente que eu passei por umas barras pesadas na própria vida que depois mais tarde eu iria acordar. Algumas pessoas acham que essa é a métrica de evolução. Eu estou em contato com seres de outros planetas, eu entrei na nave, eu vejo os seres, tem pessoas que acham que isso significa um ser realmente evoluído. Pode significar? Pode, você pode ter esses acessos, mas geralmente os que têm esses acessos são os que nem imputam essas ações ou essas possibilidades, o que a maioria imputaria, de que isso é porque ele é um ser evoluído, ele nem tem essa consciência, ainda bem que não. Senão talvez faria até mau uso dessas possibilidades. A real evolução é você criar o inimaginável aqui, estando aqui, encarnado como ser humano. É você mostrando para os seres cósmicos, na verdade não tem que mostrar nada para ninguém, mas é você mostrando para você. É você se tornando a melhor versão, é você sendo um irmão cósmico num contexto planetário. É você mostrando que a gente precisa de todas essas tecnologias. Essa que é a beleza da Terra. A gente precisa desses grandes avanços que outros seres têm em outros lugares para fazer isso daqui funcionar. Essa rocha girando ao redor do Sol funcionar. O que a gente precisa aqui é de um início de pitada de amor, amor próprio. Esse que é o amor que vai fazer essa esfera aqui girar da maneira como deveria. Cada um se focar no que veio fazer aqui. Cuidar bem do seu espaço. Cada um cuidando bem do seu espaço. Você está cuidando de um recorte da Terra. E entender que dá para fazer isso daqui funcionar. É isso que cada um de nós tinha que estar fazendo. Então, esse é um ano assim, vamos parar com as ilusões. Vamos parar com as ilusões. Vamos parar com as ilusões. Aí sim, de vez em quando, a gente está conectado com o que a gente realmente precisa nesse momento, com o que esse planeta realmente precisa nesse momento. Aí sim tem um momento para você vislumbrar assim, algumas das muitas belezas e coisas que pareceriam impossíveis de um ponto de vista de um ser humano mediano que existem nas orbes espirituais, mas não é esse que é o foco. Não, esse não é o foco, não deve ser o foco. Não deveria estar sendo o foco. Para de achar que sua casa tem algum lugar entre as estrelas, de que algum irmão vai vir te resgatar, algum irmão das estrelas, de que quando os irmãos das estrelas aparecerem no céu, finalmente a Terra vai mudar. Isso é uma ilusão. Não estou dizendo que não vai acontecer esses contatos. O que eu estou dizendo é: para de você achar que a sua casa está dentro de uma nave, da sua família angélica ou extraterrestre, porque eu vou te falar, eles não te aceitarão. Você não consegue nem honrar, valorizar a casa na qual você está agora. Nem querer fazer alguma coisa por ela. Tudo que você faz é desprezar ela.
Então você não está preparado para viver entre as estrelas. Você não consegue viver nem no planeta no qual você está. Para de querer escapar da Terra. A Terra precisa de você. Você e a Terra estão mutuamente conectados e interligados. Você não irá a lugar nenhum nesse universo antes de você passar a apreciar a sua parceira de experiência, que é o planeta Terra. Eu garanto para você. Para de achar que o dia que os extraterrestres aqui descerem, tudo vai começar a melhorar. Eles não vão fazer o trabalho sujo por você. Eles não vão conseguir melhorar o mundo. Que os indivíduos desse mundo ainda não começaram a limpar nem as próprias bizarrices, nem as próprias sujeiras escondidas nas partes mais recônditas, nos escombros, nos porões mais recônditos do mundo interior de cada ser. Que eles sabem que isso é um trabalho perdido. Eles olham para o nosso mundo com tanta sujeira fora, poluição, corrupção, destruição da natureza, eles falam, eita, esses seres, eles entendem o aspecto fora e dentro. Tá assim o mundo exterior deles, eles nem começaram a fazer a limpeza dentro. Então não tem por que a gente descer aqui. O que a gente vai fazer aqui? Não tem ponte para diálogo. É assim que os irmãos galácticos pensam, não tem ponte para diálogo. Como que a gente vai falar de paz para esse povo? A gente vai falar de tecnologias que seriam as tecnologias externas para melhorar a nossa vivência e sociedade? Eles olham para o nosso mundo físico, gente, como está estruturado o nosso mundo físico, e eles falam, não tem base para a gente se apresentar para a humanidade. Mesmo os que têm ciência da gente, não fizeram a limpeza interna, não fizeram a limpeza nas entranhas do ser. É assim que eles olham, pessoal. Eles, na verdade, nem têm vontade. Nós, como humanidade, estamos muito longe de ter um contato significativo com os seres das estrelas. Sabe o que eu vou te falar? Porque nós estamos muito longe. Porque, assim, nós estamos longe da nossa divindade pessoal, que é interna. Interna. Para a gente reconhecer esses seres como eles precisam ser reconhecidos e entendidos, a gente precisa estar em contato com a nossa divindade interna. Então não é um evento no físico de seres descerem de uma nave, se apresentarem, que vai fazer... Você vai ver aquilo no noticiário, você vai entender aquilo intelectualmente, mas se você não estiver conectado com a sua divindade, aquilo não vai ser visto da maneira como deveria ser vista. Para de pôr sua fé nos seres das estrelas. Quando você pôr sua fé neles, você tem que pôr sua fé em você. Quando você pôr sua fé neles, você nunca terá uma real chance de vê-los e de estar com eles. Você se torna desinteressante para eles. Nós nos tornamos como unidade desinteressante para eles. Não têm interesse de pisar aqui, pessoal. Eles não têm interesse de pisar aqui. Essa é a realidade. Eles não têm. Os poucos seres que tiveram interesse de pisar aqui, na verdade, ficavam nas vizinhanças do planeta, são os interferidores, nós chamamos. Atuaram muito ali na Romênia, na Polônia, nesses lugares da Europa. Interferidores, para cultivar ser humano como gado, como fazenda mesmo, como extração de energia humana. E esses já foram mandados embora agora, a maioria deles. Tem alguns que ainda estão se retirando. Então, assim, é hora de a gente ter uma relação com os reais seres cósmicos que estão aqui no nosso planeta, se passando por seres totalmente habituados ao habitat da Terra, que são os nossos animais de estimação, os cachorros, os gatos, muitos animais selvagens ou animais selvagens que podem ser domesticados, a fauna e a flora que é exótica. Nós temos vários irmãos cósmicos aqui ao nosso redor
que a gente ainda nem desenvolveu um relacionamento com eles, e a gente está na nossa vã vaidade de querer contatar os irmãos das estrelas. Então, assim, eu poderia me estender mais, mas eu não vou. Que tal pousar uma nave da consciência dentro da superfície do seu mundo interior? Essa semana eu tive um encontro da arte de ser onde Jesus e Yeshua veio e falou sobre as águas da superfície do nosso ser. Que tal pousar uma nave da sua consciência, assim, no topo das águas que formam o teu mundo interior, e se apresentar para aquelas águas e falar: eu sou o criador de vocês, mostra para mim o que essas correntezas de água, o que essas águas profundas guardam sobre meu real ser. Que tal a gente começar a colonizar o nosso mundo interior primeiro? A gente começar a fazer os primeiros contatos com o nosso mundo interior, com o subconsciente, com o inconsciente. Eu tenho certeza que várias partes do seu mundo interior vão achar que você, o eu humano acordado, é um alienígena, é um extraterrestre, porque elas estavam totalmente alheias de que havia uma parte superficial, uma consciência que atua durante as horas em que você está acordado, que realmente pode estar no controle de todos esses níveis, dos quais essas próprias partes são constituídas ou são constituentes. Que tal a gente começar a fazer encontros de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, com reais aspectos divínicos dentro de nós? Talvez quando isso acontecer, fique mais plausível de a gente estar em reais condições de ver esse tipo de encontro também acontecer fora de nós, por assim dizer. Os seres que a gente assim encararia, que são a consciência supramencionada, a consciência que transcende a da humanidade, e por isso estão equivalentemente em partes do universo onde essa consciência pode ser sustentada. Talvez quando a gente fizer esse processo dentro da gente, eles talvez então desçam na beira do abismo de água, que é a massa da consciência da humanidade, e eles se interessem em falar: vamos explorar o que os níveis de consciência abaixo dos nossos têm a revelar sobre nós como seres em experiência no universo. Eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Essa é a mensagem desse vídeo. E um pouco dessa mensagem é sim o que o avatar da síntese, o Mahatma, gostaria de ver sendo realizado por cada humano assistindo esse material nesse momento tão pivô da transição planetária, quase 3 anos de transição planetária, e já estava mais na hora do que pontuar muitas das coisas que aqui foram trazidas nessa mensagem. Abraços, até o próximo domingo.